Boa tarde, meus irmãos, a paz do Senhor, boa tarde, todo o povo de Deus, aos irmãos da Igreja Congregacional de Benfica, a toda a família do Senhor. Nós queremos saudar a todos com a paz do Senhor. Queridos, nesta tarde, eu gostaria de deixar uma mensagem para que nós possamos meditar naquilo em que nós somos chamados, capacitados e comissionados pelo próprio Deus para fazer a vontade do Senhor. E o texto que nós vamos estar usando, ele fica em 1 Coríntios capítulo 9, no versículo 16 e 17. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16 e 17. Ele diz assim: se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho galardão, mas se constrangido então a responsabilidade de dispenseiro que me está confiada. É interessante que quando Paulo ele começa a escrever a carta à igreja de Corinto, a igreja de Corinto era uma igreja grande, era uma igreja bem estruturada, e se buscarmos, né, na palavra do Senhor, a gente vai ver que era uma igreja abençoada. Então, quando Paulo escreve essa primeira carta à igreja de Corinto, ele traz uma ideia para a comunidade, uma comunidade extremamente abençoada, porém que ao longo da caminhada afasta do seu principal objetivo, e trago para as nossas igrejas, nos nossos dias, que é a nossa principal missão, que é evangelizar, que é testemunhar, que é pregar a palavra do Senhor. Queridos, na igreja tem sido natural, né? Essa geração em que nós estamos vivendo, uma geração que, uma expressão que a gente usa muito no quartel, criar cabide de empregos dentro da igreja. E quando a gente estuda, né, a edificação, a construção, o surgimento de muitas igrejas, a gente vai ver isso de uma forma mais clara, né? Quando pessoas aproveitam da sua capacidade, da sua eloquência, e também da humildade do povo onde a igreja está situada. A gente conhece algumas igrejas que estão implantadas aí em comunidades, em bairros extremamente pobres, e que ali são pessoas que estão fora do propósito a qual Deus nos chamou. A palavra do Senhor diz lá em Marcos, capítulo 15 ou 16, ele vai dizer assim: ide por todo mundo e pregai o evangelho. A nossa missão é pregar o evangelho. A nossa missão é levar a palavra do Senhor de uma forma em que as pessoas elas possam entender o plano de salvação em Jesus. Nós temos aí assistido, né, vários verdadeiras aberrações. Recentemente nós vimos aí caroço de feijão. Esses dias eu recebi domingo, ontem, eu recebi na rua um papelzinho de uma igreja convidando para que a gente possa estar lá na igreja para tocar no grande monte, no grande manto sagrado, consagrado no monte. Eu não tenho nada contra isso, eu respeito, mas a gente começa a pensar qual é o objetivo nosso. Paulo está dizendo que no versículo 16, se anuncio o evangelho.
Olha, preste atenção no que Paulo está dizendo. Se anuncio o evangelho, não tenho nada de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. A nossa obrigação é pregar o evangelho. A nossa obrigação é de anunciar a palavra do Senhor. Então, quando a gente para, né, nessas situações, a gente vendo pessoas subindo nos púlpitos, e quando a gente fala subir no púlpito, é tomar posse daquele local de onde se anuncia a palavra, dentro dos nossos templos, né? Em que nada se prega sobre o evangelho da salvação. Lembre-se, quando Jesus esteve aqui na terra durante o seu ministério, o principal objetivo de Jesus era anunciar o plano de salvação de Deus através dele. E Jesus geralmente não era encontrado dentro do templo. Jesus era encontrado andando nas ruas, nas praças, nas aldeias, na cidade. A pregação do evangelho, hoje ela está muito concentrada dentro da igreja. E nós começamos a assumir um posicionamento que não faz bem para a igreja, porque a igreja deve atuar fora das suas quatro paredes ou dentro da sua bolha. Ser crente dentro da igreja é muito fácil. Dentro da igreja nós não temos pessoas nos perturbando, nos xingando ou nos maltratando. A Bíblia diz que nós devemos ide, não trazer, né, para dentro dos templos. Ou a missão da igreja, a principal missão da igreja é pregar o evangelho. Então, o evangelho, ou evangelização, como chamamos, é algo que faz parte do corpo de Cristo. Ele deixou essa obrigação. Por isso que Paulo está falando, olha, este chamado, né, não obrigação, mas este chamado. Mas que isso que traz para nós uma obrigação. Por isso que Paulo fala, ai de mim, né, no versículo 16, se eu anuncio o evangelho, não tenho que de me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. E há um outro texto em que Paulo ele diz assim, ai de mim se não pregar o evangelho. Certa vez, os discípulos indagaram Jesus sobre um grupo de pessoas que estavam expelindo demônios em nome dele. E às vezes nós achamos, né, que a pregação do evangelho ela está intimamente ligada ao papel da igreja. Irmãos, há um texto na Bíblia, que eu não vou lembrar de cabeça agora onde ele fica, mas ele diz, se nós nos calarmos, as pedras falarão. Se nós nos calarmos, as pedras gritarão sobre o plano de salvação de Deus. Então, essas pessoas estavam expelindo demônios ali em nome de Jesus. Então, os discípulos procuraram Jesus e disseram, né, se Jesus queria que eles convocassem, né, uma legião de anjos para que essas pessoas fossem destruídas. Olha a resposta que Jesus dá para eles. Quem é por nós não será contra nós. Irmãos, nós temos que nos colocar à disposição para fazermos a obra do Senhor, a pregação, a evangelização, o testemunho. Isso é muito importante quando nós nos colocamos à disposição para fazermos a vontade do Senhor. A nós, cristãos, a nós, igreja, aí temos sim a obrigação. Pesa essa obrigação sobre nós. Quando a oportunidade aparece ou nos são concedida, nós temos que pregar a palavra, testemunhar da palavra. Olha como se encerra o versículo 16. O versículo 16 ele se encerra assim, porque ai de mim se não pregar o evangelho. Queridos, eu tenho uma experiência não muito agradável, né? Eu era recém-convertido e no meu serviço eu trabalhava de meia-noite às 6, fazendo o
o policiamento em qual eu trabalhava, e eu trabalhava com um amigo meu, e a gente ficava de meia-noite às 6, próximo um do outro, e a gente conversava, e a gente brincava, e a gente falava com todo tipo de assunto. Nós falávamos sobre futebol, nós falávamos sobre novela, nós falávamos sobre a política, nós falávamos... E eu tinha sempre um desejo muito grande de dizer para aquele rapaz que trabalhava comigo, né, a gente era novo, 20 e poucos anos, e de anunciar para ele aquilo que Deus tinha feito na minha vida. Mas eu sempre ficava, amanhã eu falo, amanhã eu falo, amanhã eu falo. E chegou um fim de semana, eu folguei no sábado, e a gente trabalharia junto no domingo, e eu pegava serviço meia-noite. Eu cheguei no quartel por volta de 11 horas da noite, 11h30, para me preparar para assumir o serviço, e estava uma correria. E eu descobri, através dos amigos, que aquele rapaz que trabalhava comigo, ele morreu afogado dentro do próprio quartel. E foi uma das mais longas noites que eu passei, em que o meu espírito, ele não ficou em paz, porque eu sabia que eu tinha uma obrigação de ter falado para aquele rapaz sobre o plano de salvação em Jesus. E uma das coisas que me incomodou por anos e anos, está escrito lá em Ezequiel capítulo 3, versículo 18, quando o profeta ele diz assim: se eu disser ao perverso que ele vai morrer, e se nós não avisarmos esse perverso sobre a sua morte ou sobre algo que possa mudar a situação dele, é das nossas mãos que serão requerido o sangue daquela pessoa que morrer. Por isso, irmãos, pregue, não percam a oportunidade, não deixe passar a oportunidade, né? Pregue a tempo, a fora do tempo. Sabe por quê? A gente não sabe o dia de amanhã. Uma pessoa sempre fala isso, e é uma das coisas que há duas coisas que nós não podemos mudar: o ontem e o amanhã. O hoje, enquanto estivermos vivos, nós podemos. Por isso que todas as vezes que eu ganho algum presente, quando eu ganho alguma coisa que meus filhos ou amigos ou a própria igreja me dá, eu dou um jeito de usar o mais rapidamente, porque eu não sei qual é o dia de amanhã. Então, quando surgir essa oportunidade, quando Deus te der essa oportunidade, pregue. Ah, mas eu não sei pregar, eu não sou eloquente, né? Saiba de uma coisa, a palavra de Deus diz assim: se quando você for falar, né, abra a tua boca e o Espírito Santo que vai falar através de você. Quem convence o homem do pecado, do juízo, não é aquilo que eu falo, não é a minha amizade ou o meu carisma. O que convence o homem do pecado e do juízo é o Espírito Santo. Quando eu me converti, eu lembro que naquela noite, 28 de fevereiro de 1984, eu entrei naquela igreja. Eu não me lembro de nada do que o pastor pregava. Eu não me lembro de nada que foi cantado naquela noite. Eu entrei naquela igreja sem convite de ninguém. Uma terça-feira de carnaval, a igreja extremamente vazia, reunião de oração, 4 pessoas, sem louvor, sem levantar de mãos, mas Deus tinha marcado um encontro comigo. E se eu não tivesse ido naquela igreja naquele dia, talvez eu não tivesse recebido a bênção de ser tocado pela presença do Espírito. Não perca oportunidade. A oportunidade, quando nos é dada, nós precisamos saber usar aquilo que o Senhor nos concede. Paulo ele continua que nós devemos, nesse trabalho de evangelização ou de pregar o Evangelho, é que eu devo fazer isso de vontade própria. Ele está no versículo 17. Ele diz: olha, se eu faço isso, se eu faço de livre vontade, eu tenho galardão.
Então, quando eu faço a vontade do Senhor, não porque eu sou obrigado, ou não porque eu sou convocado, mas quando eu faço isso de bom grado, quando eu faço isso de livre e espontânea vontade, há uma recompensa, há um galardão. Quando eu anuncio o evangelho com alegria ou por prazer, Deus, ele terá prazer e ele há de nos abençoar, né? Quando eu faço isso obrigado, né? Eu tenho que ir na igreja porque se eu não fizer o pastor vai me chamar a atenção, a liderança vai me chamar a atenção. Quando eu faço isso por obrigação, e essa obrigação é uma palavra que também está aí, né? Na continuação do versículo 17, né? Mas se eu faço isso aí constrangido, existe uma convocação, existe um pedido, existe um apelo de alguém, então eu não vou porque eu quero, eu vou porque se eu não for, as pessoas vão falar mal de mim. Então, quando eu faço isso, Paulo ele vai dizer, olha, se constrangido, então a responsabilidade de despenseiro. E eu fui procurar saber o que significa essa questão do dispenseiro aqui. Porque a gente tem a ideia que dispenseiro é aquele que cuida da despensa, né? Aqui eu não sei se estão vendo aqui um armarinho aqui, as nossas compras, aquilo que nós usamos diariamente, está dentro desses armários, né? E o que o apóstolo Paulo está falando na questão do despenseiro é que nós somos encarregados de anunciar a palavra do Senhor. Nós somos encarregado, né, e responsáveis para prover o que é necessário para que as pessoas possam ouvir em relação à pessoa de Jesus. E é interessante porque nós precisamos entender que essa missão ela foi confiada a mim, a você, ela foi confiada a nós, igreja. Então nós temos que levar essa palavra, nós temos que pregar essa palavra. Eu quero, caminhando para o fim dessa ministração, eu quero dizer para você, irmão querido, pregue. Pastor, mas nós estamos vivendo uma pandemia. Respeite ela, respeite a pandemia, respeite o afastamento social. Mas, irmãos, existem tantas condições, né, para que nós possamos pregar a palavra. Use a sua criatividade. As redes sociais, né, eu detesto estar fazendo, né, vídeos, eu não gosto de estar em frente de câmeras, eu não gosto disso, mas no meu caso é uma necessidade. Agora, nós podemos ter essa criatividade de estarmos, através das redes sociais, anunciando a palavra do Senhor, né? Os vizinhos, à distância, por cima do muro, né? De janela para janela, pregue a palavra, né? Pelo telefone, pega o telefone, ligue para o irmão, ore por ele pelo telefone, diga a ele que ele é importante na igreja, na presença do Senhor. Ligue para o seu vizinho, ligue para o seu amigo, ligue para o seu parente, diga para ele que ele é importante para Deus. A nós é confiada essa missão, é uma missão nossa. Somos dispenseiros de Deus, ou seja, somos os encarregados, somos os responsáveis de Deus para levarmos a palavra do Senhor. E como Paulo, possamos pensar e agir de uma forma igual. E eu quero encerrar só dizendo isso, né, que Paulo diz na última linha do versículo 17. E ele diz assim: ai de mim se não pregar o Evangelho. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus fortaleça as nossas vidas em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, queremos pedir ao Senhor que o Senhor possa pegar essa mensagem, que o Senhor possa ministrar no coração da tua igreja, no coração daquelas pessoas que estarão ouvindo e que nós possamos entender que a nossa missão é levar a tua palavra, é pregar a tua palavra, é testemunhar a tua palavra.
e como, ó Pai, dispenseiros do Senhor, como encarregados, responsáveis, para dar continuidade à missão de pregar, de tirar pessoas das trevas, trazer para a tua luz, ó Pai, em nome de Jesus. Fortalece as nossas vidas e enche os nossos corações, em nome de Jesus. Amém.